Prometido agradece pela sua presença. Sejam sempre bem-vindos. E a cruz tomba no chão e Jesus permanece imóvel do cansaço que ele estava e ainda a percorrer um trajeto carregando a própria cruz e depois ele seria crucificado. Neste momento que se passa essa passagem que está em Mateus, Marcos e Lucas. Momento em que Jesus tomba com a cruz, um dos soldados romanos passa por aquela turba que está ali em volta, tomados a maioria de ódio, muitos ali indo com o restante xingando, esbravejando, cuspindo Jesus, e o soldado romano aponta: você carregue a cruz dele. É neste momento que essa pessoa da multidão vem e pega, Jesus coloca no ombro dele a cruz. Depois é contado com alguns detalhes, principalmente em Lucas, que se trata de um sireneu, uma pessoa que veio de Cirene, que seria hoje na região que nós conhecemos aí como o país, a Líbia. Estava ali, o certo, não se sabe o que ele estava fazendo, mas provavelmente viu aquele movimento e foi justamente apontado e lhe ordenado a pegar a cruz de Jesus para levar. Ele carrega, ajuda Jesus até o ponto. E o que é interessante, está trazendo uma passagem, aconteceu, carregou, botou no ombro, e qual o simbolismo que nós temos nessa cena? O pouco que se conhece de Jesus é pouco, né? Praticamente a infância de Jesus, a gente conhece muito pouco, não tem nos evangelhos. Então, esse pouco que é narrado, tudo que se passa com Jesus, não só as suas parábolas, o que ele fala, os seus próprios discípulos, apóstolos, todo momento é um ensinamento que é passado. E é justamente essa passagem que nós vamos tentar refletir hoje. Que significado tem, principalmente dentro da doutrina espírita? Vamos alinhar a nossa doutrina consoladora, esse significado. Não só desse gesto, desse sirineu, foi obrigado, não foi tomado de compaixão ao enxergar, já que conhecia Jesus ou não conhecia, ouvido falar, ou só tomado de compaixão de ver uma pessoa ensanguentada no chão carregando a própria cruz, uma coroa de espinhos na cabeça. Então, nos traz reflexões. E ao longo da nossa conversa, na parte de baixo dos slides, nós vamos colocar passagens de obras espíritas relacionadas a essa nossa reflexão, a esse nosso tema. Além da questão da figura do sirineu e do seu gesto, qual o simbolismo da cruz? Tem dois palanques de madeira grudados com prego. Não é também somente essa simplicidade. Até o ato de carregar a cruz, nós podemos transpor para a nossa vida. E é justamente essa ligação que vamos tentar fazer hoje nessa reflexão. A cruz. O que seria a cruz nessa visão que nós vamos tentar transportar para a nossa aliada, a doutrina espírita? Seria uma asa ou um castigo? O que seria essa cruz? Se nós transportarmos para o nosso dia a dia, já ouviram falar do velho ditado, né? Cada um carrega a sua cruz.
cruz. Quem já não ouviu falar, né? Ah, ele está com problema. Cada um carrega a sua cruz. Não, vou lá, vou ajudá-lo. Ou, infelizmente, alguns falam, cada um carrega a sua cruz. Essa relação justamente entre a cruz, o sofrimento, aquilo que a pessoa, o espírito encarnado, tem que passar aqui nessa escola, querida escola e hospital também, de almas, que é a nossa terra. Então, fazendo esse paralelo, essa cruz, aquilo que nós temos de carregar durante a nossa vida terrena, que nós não sabemos, vai durar 10 anos, 15 anos, 100 anos, alguns vivem 110, outros 60, alguns somente 5. Ela é uma asa que nos daria uma liberdade, ou é um castigo, um peso a ser carregado por toda a vida? Todos os problemas que eu passo aqui na Terra, não só comigo, como que eu vivencio através dos meus familiares. Isso é um castigo para mim? Essa cruz? Ou seria uma libertação? A visão comum, então, seria o quê? Uma dor, uma punição, um sofrimento sem fim, uma doença que eu tenho desde nascença que nunca se cura, um familiar que adoece da noite para o dia. Será que Deus está me castigando? Ou meu pai que está doente? Ou meu filho que não sara? Ou é para eu passar realmente para o meu aprendizado? Temos essas duas visões. E a visão espírita? A dor, o sofrimento, nós podemos comparar esse peso, essa cruz a ser carregada do início até o fim. Não vamos para a crucificação, mas nós vamos chegar no momento do desencarne. E durante todo esse trajeto eu vou ter que carregar aquilo que eu plantei, ou nessa existência, ou em existências passadas. Que nós conhecemos, provas, expiações, que muitas das vezes geram sofrimento, e que quão difícil é de nós encararmos, todos nós, todos os momentos da nossa vida, como instrumento pedagógico e educativo. A disciplina como caminho para a liberdade espiritual. Jesus não foi disciplinado ao carregar a sua cruz, falando de madeira. E também a sua convicção, a sua fé, a sua pregação das boas novas do Evangelho, durante todo o seu trajeto que esteve conosco, ele teve a sua convicção, teve a sua fé, mesmo muitas das vezes sendo criticado, e ao final, depois de tudo que ele fez, acabando na cruz, renegado, negado também pelos seus apóstolos, né? Uma passagem, apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Viva o pão nosso, a versão Fonte Viva, nos dias de Emmanuel, no capítulo 103. Nós só vamos entender realmente esse peso da cruz se nós, diariamente, dentro do possível, tentarmos seguir as pegadas, o caminho que Jesus nos deixou. Todo aquele legado que ele nos deixou para ser seguido. A imagem é bastante significativa, né? Aqui está o meu fardo aqui embaixo. Nasci,
tem um caminho longo a ser percorrido até o topo. Caminho que pode ser tortuoso, cheio de neblina, a mochila pode pesar no caminho, o cajado pode quebrar. Será que eu consigo sozinho sempre? Sem a ajuda de ninguém? Ou eu vou precisar de um sireneu junto comigo, muitas das vezes, para me ajudar a carregar esse fardo? Poderia até estar colocando uma cruz aqui em vez da mochila. E a minha mochila não é... Nenhuma mochila aqui tem o mesmo peso. Cada um vem com o seu peso para carregar. O seu fardo. O chamado ao testemunho, a mestre é fácil. Seguir seus passos é desafio. Foi falado anteriormente, para tentar entender esse significado da cruz, de carregar com resignação sem reclamar, tudo aquilo que está previsto para a minha vida. Porque sabemos que nada é por acaso. A espiritualidade cansa de nos trazer essa mensagem. A cruz é o sinal de que o aprendizado começou. Voltando aqui, eu amo Jesus, eu amo o Mestre. Vou no centro espírita toda semana. E quando eu saio da porta, temos o dever de pôr em prática aquilo que escutamos aqui. É esse o grande chamado, as pegadas que nós temos que seguir de Jesus. A cruz é o sinal de que o aprendizado começou. Lançou no ombro. Eu comecei a minha jornada. Vai durar 30, 10, 15, 60 anos, 100 anos. Eu vou ter que carregá-la até o fim. O peso é meu. E se este peso me foi dado, também me foi dado ombros para que eu possa carregar esse peso. Resignação e serviço são as marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Resignação e serviço. Trabalha e confia. Lança o seu peso no ombro e prossegue. E se a cruz cair? E se o peso for muito para a fase da vida em que eu estou? A cruz é o sinal dos aprendizes fiéis. É possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Somos espíritos imperfeitos, mas se nós prosseguirmos no nosso caminho de aprendizado em aprendizado, de estudo em estudo, de exemplo em exemplo, nós vamos prosseguir, tentando chegar o mais próximo, junto desses ensinamentos deixados pelo Cristo e junto dele. O Evangelho por Emmanuel, as passagens de Emmanuel agrupadas em um Evangelho, né, só com passagens relacionadas a este assunto. Vamos caminhando. Ainda no caso, citando o caso do sireneu, do nosso caminho, aonde entra a solidariedade? Vamos voltar de novo ao Evangelho, Gálatas 6, 2. Além de interdependência, eu tenho meu trajeto, eu tenho meu caminho, mas nós temos que ter a consciência que ninguém sobe sozinho. Se nós estamos numa coletividade, nascemos em uma família, há um propósito de eu aprender ali naquele meio, naquela célula mãe, célula máter da sociedade que é a família, há um motivo para eu aprender e todos aqueles que estão comigo também aprender. Dentro das virtudes e dentro das desvirtudes, para não falar defeitos, que cada um de nós sabemos que temos. Levai cargas uns dos outros, fala Gálatas. Carta de Paulo, as epístolas, né, aos Gálatas. O perigo do isolamento e do orgulho. Eu carrego a minha cruz sozinho. Se me deu ombros, eu vou do início ao fim. Mas faz parte do tombo. Vai cair. Tenho que diminuir o meu orgulho. E é a hora de pedir ajuda.
Quem sabe um dia eu também não precisarei de ajuda. Todos, ou já passou ou vai passar pelo pedido de ajuda. Está difícil esse momento. Preciso de ajuda. Ou quando não vai pedir, mas a percepção de alguém que está do lado. Meu irmão, minha irmã, o que está vendo? Você precisa de ajuda? É nesse momento que também acontece muito. Né? Nós não engolimos o nosso orgulho e tentamos prosseguir nos arrastando, sendo que um ombro amigo nos ajudaria a nos levantar mais facilmente, a prosseguir o nosso caminho com essa ajuda temporária. Ninguém guarda a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. A palavra forte, né? Parasitária. O que nós temos aqui? Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 175. Ninguém pode ter a presunção de não precisar de ajuda. Agora, ressalva do benfeitor. Não podemos ser parasitários. Me dá a tua cruz aqui, eu vou botar no ombro e vou seguir. Fica tranquilo aí. Pode ir para trás aqui que eu vou carregar até o fim. Mas é a sua própria cruz. Aquele que está ajudando tem a sua cruz também. Vai alterar também a sua jornada, o seu aprendizado? Pode ser que o outro irmão, que recebeu ajuda, não pode carregar. E fica lá, né? Ok. Vai carregando até onde dá, até onde você cair. Dentro dos ensinamentos que nós recebemos do Mestre, no Evangelho, não é esse o caminho buscado. Cada um tem o seu legado, o seu caminho, podendo e devendo ajudar, mas não carregando indefinidamente, adquirindo uma condição, aqui dito, né, bem forte, parasitária. Aquele, carrega a minha cruz, quando tu cair, eu pego ela de volta. Temos aí um contrassenso, né, a chamada antítese. Tem algo de estranho. Gálatas, ainda epístola 6:5. A biografia espiritual é intransferível. Também, se nós lemos lá o trecho, os versículos, é justamente essa ideia. Nós não podemos transferir o nosso peso indefinidamente para o irmão ao lado. Nós temos que carregá-lo. E cada qual levará o seu próprio fardo. Escreve Paulo nessa epístola, nessa carta aos Gálatas. Cada um tem que carregar o seu próprio fardo. Cada um carrega o seu fardo. Tá, mas é onde que está a ajuda? Aí que está o chamado X da questão. Fardos específicos, nós temos a riqueza, a miséria, o poder, a submissão. O que tem dentro daquela mochila? Eu tenho aquela mochila completa, mas dentro dela há um bocadinho de cada coisa que eu tenho que carregar, que eu tenho que melhorar. Vícios, virtudes a distribuir, está tudo guardadinho ali. O que mais pesa, justamente, é o que eu tenho que aprender. O vício que eu tenho que finalizar, eliminar. A virtude que eu tenho que construir. Cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote. O que quer dizer aqui? Em cartas de Paulo, né, um compilado que Emmanuel comenta, esse comentário a Gálatas 5. Aqui não é crítica a nenhuma religião, não, meus irmãos. Mas nós vemos muito por aí, não só sacerdotes,
que você está carregando esse fardo, que você é culpado. Não é só sacerdote, a gente vê muito por aí. Esse irmão que está precisando de ajuda aí, eu não dou nem um troquinho. Não vou dar nem um troco. Se ele está aí é porque ele está merecendo. Pode ser até que mereça. Mas eu não posso ser o sireneu dele? Não ajuda, né? Ceder um pouco da minha ajuda para aliviar um pouco aquele peso. E muitas vezes a gente vê, né, a pessoa, aquele espírito, está dando quase por vencido. Quantos nós não vemos por aí, inclusive querendo tirar a vida, matar o próprio corpo, essa divindade que nos foi dada para o aprendizado, achando muitas vezes que chegou ao limite, exaurido todas as forças. E alguém de fora, chegando próximo, poxa, meu irmão, esse problema nós podemos resolver e eu vou te ajudar. Mais fácil, infelizmente, vemos muito por aí, segue o teu caminho, tu está aí, tu está aprendendo. Tu fez por merecer. Vemos que não é com o exemplo que Jesus nos deixou. Amai até os vossos próprios inimigos. Pregado lá na cruz, aquele vozerio, risadas, chacotas, ele ainda olha para os céus e pede: perdoai, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Não é? Esse é um detalhe. Distinguir. Nós temos lá do original do Evangelho, vem do grego, né? O que tem, a gente sabe que o Evangelho foi traduzido, né? Em diversas línguas. Temos o original lá do grego que fala de balos e pojo, carga e fardo. Eu tenho o meu fardo. Você tem o seu fardo, você tem o seu fardo, todos temos o nosso fardo. Mas cada fardo tem um peso. O que eu quero dizer com isso? O peso excessivo, a opressão externa, a emergência, essa carga nós podemos compartilhar. Essa carga eu posso, poxa, me ajuda? Está pesado demais. Está em emergência. Eu estou sofrendo demais. A doença está me aniquilando. A depressão que me está surgindo em mim, o meu familiar, está me consumindo. Eu não aguento mais. Este peso, para aquele espírito, pode ter chegado no momento que realmente, para ele, exauriu momentaneamente as suas forças. Aí entra a ajuda. O sireneu, para ajudar com esse peso. Porém, a mochila, deu exemplo a mochila do soldado, a missão individual, o dever, aquilo que nós temos que carregar, aperfeiçoar, é individual. Nós vamos ter que carregar. Você pode até tirar um pouquinho, está muito pesado. Pega um pouco disso, me alivia, me ajuda, mas a mochila continua nas costas. A cruz continua lá. Ela aliviou um pouco o peso. Passou aquele momento, passa de novo para mim. Eu tenho que carregá-la. Se eu não carregar nessa existência, a pedrinha que foi para o outro, aquilo que saiu da mochila vai voltar. É essa consciência, essa visão que todos nós devemos ter. Quando a ilusão o fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo excessivo e injusto, recorda que não segue sozinho no grande roteiro. O sireneu. E aí nós temos também uma outra visão. Aqui, então, o momento, o Simão de Cirene, este era o nome, o homem que via do campo, o constrangimento, o momento, muitas vezes
nós podemos fazer esse paralelo. A caridade em ajudar o outro começa com uma obrigação. Partindo desse princípio, ei, você, soldado romano, carrega a cruz dele. Caramba, o que eu tenho a ver com esse outro? Chegando próximo, é tocado pela compaixão daquele que está tomado, aquele que necessita de ajuda. E muitas vezes nós estamos, né? Aquela espiritualidade, nosso mentor espiritual, nosso anjinho, muitos falam, né? Do nosso lado. Você é impelido, você é jogado para buscar essas situações de fazer a caridade, de ajudar, começando como uma obrigação. A requisição irresistível da vida para servirmos. Esta é a missão. Nós estamos aqui para servir. Eu vou viver 70 anos sentado numa cadeira, tenho as pernas, consigo caminhar, consigo trabalhar. Há um propósito de estarmos aqui. A doutrina espírita nos fala, a espiritualidade já cansou de nos provar que há sempre um objetivo. E nós nunca estamos sozinhos. E constrangeram um certo Simão, se quereu a que levasse a cruz. O homem que o ajuda não faz com vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. Emmanuel, em fonte viva, é o nosso. E essa requisição irresistível? Uma obrigação. Ele botou a espada, ou você vai ou eu te fico a espada. Ou realmente irresistível na hora de enxergar aquele espírito, aquele irmão tombado, que ele não soubesse quem fosse Jesus. Lembremos que nós temos a centelha divina, o bem está em nós. Só falta despertá-lo. Já foi falado, né? Que limite é esse do auxílio? Lembra que foi falado aquela questão da parasitário? Qual o limite que eu posso até ajudar aquele irmão, aquela irmã? Mas é um familiar, mas é minha mãe, mas é meu irmão. Vou ajudá-lo até o fim da vida. Me dá a cruz aqui que eu vou carregar. O peso teu, o peso meu. Eu estou ajudando assim? Não, né? Até aonde eu conseguir ajudá-lo, eu vou ajudá-lo dentro do possível, mas sem esquecer que eu também tenho as minhas obrigações, o meu caminho a percorrer. Aliviar o peso físico versus assumir a prova espiritual do outro. Ajudar a impedir o aprendizado do outro. Eu posso ajudar esporadicamente. Jesus continua a caminhada mesmo com o alívio da cruz. Ele não ficou deitado, leva Sireneu. Eu vou ficar aqui, os romanos que me levem. Não. Ele seguiu até o Gólgota, onde foi crucificado. O Sireneu que socorreu não a colocou no seu próprio ombro para transportá-la ao local da crucificação. Foi o próprio mestre quem o fez com extraordinário estoicismo. Obra Atendimento Fraterno, Manuel Filomeno de Miranda, psicografado aí pelo nosso saudoso Divaldo. Olha outra passagem, né? Momento, poderia até ter, pô, não aguento mais, mas ele ainda teve forças para pegar a cruz e me ajuda. Eu aceito a tua ajuda, meu irmão. Coloco no teu ombro. Até onde eu consegui, eu fui. O exemplo deixado. É o que nos diz a nossa amada doutrina espírita, né? A caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é isso? É a lei de sobrevivência. Fora da caridade não há salvação. Não é condenação, é uma lógica. Aonde quer que eu vá, já ouviram essa expressão? Né? O nosso advogado, tudo que eu fizer será o quê? O bem que eu espalhei. E na hora do desencarne, quem será o meu advogado? Qual o bem que eu fiz? O legado que eu deixei? Onde eu podia ajudar, eu ajudei. Aonde eu pude incorporar a figura do Sireneu, eu o fiz. Ajudar nas provas alheias é suavizar a própria expiação.
Eu lembro de uma obra que Joana de Ângeles, ela conta a história de uma mulher que abortou várias vezes, propositalmente. Aí o espírita já pensa, puxa, mas ela deve ter, né? Que fardo que ela vai carregar em vidas sucessivas, né? Quantos espíritos que ela poderia ter dado a dádiva de eles nascerem reencarnados. E ela conta que essa irmã, a certo ponto da vida, caiu com sua plena consciência e começa a buscar o trabalho junto às crianças. E ela fala, ficou ainda algo a resgatar? Pode até ter ficado. Mas o tanto que ela resgatou durante a vida, ajudando as crianças. Naquela área que ela tanto fez o mal no início. Agora ela quis tocar pelo bem. Então, ajudar também é aliviar a sua própria prova ou mesmo a sua expiação. Quem sabe, ela vai acontecer expiação. A doença vai estar ali. Aos 35 anos, você vai adoecer. Mas calma aí. Você tem seus méritos. O que foi feito? Qual o peso daquela doença? Poderá ser aliviado? Vai ter que passar. Poderá ser aliviado. Ele fez por onde? Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considerei instrumentos de tortura. Sempre instrumentos de ajuda. Mãos humanas, ação divina, providência divina atua através das criaturas. Aquele que vem nos ajudar não está ali por um acaso. Ou quando nós passa alguém na nossa frente, para que sintamos a compaixão, o ato da caridade e da ajuda. É só nós lembrarmos da parábola do bom samaritano. Creio que a Maria conhece. O samaritano passa e enxerga lá, o senhor foi espancado por bandidos, leva para casa, dá alimentação e trata, sem conhecer e sem por será que vai me agradecer, será que vai me dar dinheiro no final? Ajudou por ajudar. Os transformadores requisitam fios de condução para que a luz se faça. É indispensável a presença de uma lâmpada. Sejamos a lâmpada. O próprio irmão, né? Deu botar a candeia, né? Em cima de alguém. Sejamos aquela luz que ilumina, que possa ajudar sempre, dentro do possível. E agora o nosso mundo espiritual. Nós temos sirineus desencarnados entre nós. Nunca estamos sozinhos. Já nos deixa Paulo. O apóstolo dos gentios nos fala que há uma nuvem de testemunhas por onde nós passamos. Aqui está lotado. A grande maioria não enxerga. Nunca estamos sozinhos. E nos momentos de maiores dificuldades, eu estou sozinho. Pode ser que ninguém te ajude, encarnado. Mas vai estar sempre alguém querendo o teu bem do teu lado. Um espírito amigo. Amigos espirituais velam por nós. Intercessão não é interferência indevida. Eles aliviam o peso para que não desistamos do fardo. Prossegue. A subida é alta, é íngreme, mas prossegue. No final virá recompensa. Podemos ajudar a diminuir o peso, não a transferir de ombros, como falamos anteriormente. É uma frase do livro da obra Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda. Esse testemunho é solitário. Esses problemas, essa cruz que todos nós carregamos, a imagem, a mesma paisagem, vamos comparar com o mesmo problema. O rapaz aqui está encarando de um jeito, a moça de outro. E o mesmo problema. Dois espíritos diferentes.
E é o que muito acontece. E que todos nós devemos ter compreensão, às vezes, conosco mesmo. A dor é o cenário, o sofrimento é a resposta íntima. É difícil considerar o sofrimento como algo para nos ensinar, como algo benéfico. Obrigado, Senhor, pelo sofrimento no dia de hoje. Como é difícil agradecer, né? Agradecer a doença que eu recebi. Isso é muito difícil, né? Partindo desse princípio. Tudo nos faz melhorar, evoluir. Dois indivíduos, a mesma prova, a mesma ou expiação semelhante, reações opostas da enfermidade do corpo versus o equilíbrio da mente. A mesma doença e o equilíbrio. Aí vai a consciência. O que estamos fazendo hoje aqui, tentando acrescentar um tijolinho no nosso conhecimento para chegarmos à aceitação de que tudo na nossa vida não há nada por acaso. Tudo há um propósito, inclusive o sofrimento. Daí o acaso de dois indivíduos vitimados pela mesma turbulência suicida pode apresentar diversidades nas suas provas, que também variam suas reações energéticas. O livro de Ramati sobre o espírito. Como é cada consciência. Somos todos diferentes aqui. A cruz do convívio, não vamos nos esquecer da família, como já foi falado, né? É a célula, é a escola da redenção. Não adianta eu querer, né? Nós queremos sair daqui, sermos o salvador da pátria, vamos ajudar todo mundo, mas na minha família eu deixo a desejar. Não é crítica, é reflexão. É onde nós temos o ponto inicial. É onde eu fui colocado, certamente, para ganhar um grande aprendizado. É dentro da família. Suportar-se mutuamente a caridade silenciosa. Que marido difícil, que esposa difícil, este irmão, meu Deus, este sobrinho não dá mais. Volta para fora de casa. Tudo isso a gente vê, são as histórias de vida que muitas vezes nos acometem na nossa própria família. A caridade silenciosa. O perdão como alívio da carga emocional, ficar guardando aquele remorso, aquela mágoa, né? De um irmão que não retribui. Suportarmos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Novamente a carta de Paulo aos Colossenses. E por fim, para nós concluirmos, dentro do nosso tempo, essa cruz não é o fim, é um meio de ascensão, é essa reflexão que nós temos que chegar ao final, tentar reflexionar isso. A cruz, esse peso, esse sofrimento, por mais que seja cansativo e muitas vezes insuportável na nossa vida, nós temos que levá-lo até o fim. Sejamos os semineus também na estrada alheia, ajudai-nos uns aos outros. Mesmo aqueles que consideremos nossos inimigos, levemos nossa cruz com coragem e fé, até o momento derradeiro. E por último, última mensagem, o Evangelho de Lucas. Abençoemos, a nossa cruz e sigamos destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Então, finalizamos e ficamos com a reflexão. Quão sirineu eu posso ser no meu dia a dia? Não nos condenar às oportunidades que passaram, mas as que virão, sempre procurarmos ajudar dentro das nossas possibilidades, desde a nossa família até o irmão ou a irmã que consideramos estranhos a nós. Obrigado. Vamos para encerrar. Encerrar depois de fizer a teste da teste. Com certeza. Por favor. Neste momento abençoado, com pensamento elevado a Deus Pai, toda essa espiritualidade maravilhosa
essa luz que se faz neste salão, neste posto de socorro, hospital de almas, centro de sabedoria. Agradecemos por essa grata oportunidade de estarmos aqui, nessa fraternidade, irmãos encarnados e desencarnados, em busca do conhecimento, em busca das verdades, aprendendo com o caminho que Jesus nos levou, os ensinamentos que Ele nos deixou. Ele, os seus apóstolos, e nós cá estamos. Mais de 2000 anos depois, ainda aprendendo com Ele. Obrigado por termos tido a oportunidade de chegarmos até aqui no dia de hoje, deixando nossos afazeres, materiais, e como dito anteriormente, buscando o pão da alma, o alimento do Espírito. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade dessa casa, pela acolhida, que neste momento está ainda aqui presente, nos abençoando, a todos nós. Assim, prossigamos neste mundo que se encontra em transformação, rumo à tão sonhada regeneração, que possamos tropeçar, sim, mas aprendermos com esse tropeço. E quando estivermos bem, possamos ter também o Sirineu, a ajuda de alguém. Prossigamos, então, com as nossas atividades da semana, com a graça de Deus, com a bênção da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus.